Queridos amigos do Brasil em posições de liderança, Alcolumbre, Mota, não dá mais. Ou o Brasil tira Alexandre de Moraes do STF ou o Brasil não vai sobreviver. Vocês não podem deixar isso acontecer. O Brasil tem que parar. Tá na hora de reagir. Brasil inteiro. E dessa vez, gente, a gente tem tudo para virar o jogo. Basta colocar milhões de pessoas nas ruas. Deputado sugere a ação das Forças Armadas após operação contra Bolsonaro. É isso mesmo. O deputado federal Coronel Crisóstomo sugeriu uma reação das Forças Armadas do Brasil depois da operação da Polícia Federal que teve como alvo o ex-presidente Bolsonaro. Em coletiva da oposição realizada no Senado, o parlamentar disse ter orgulho das Forças Armadas de 64. Eu quero fazer um último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas. Me orgulhava as Forças Armadas e me orgulhei das Forças Armadas de 64. Embora ainda fosse menino criança, hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia, declarou Crisóstomo. E o governo dos Estados Unidos deve aplicar novas sanções ao Brasil. Aliados de Bolsonaro foram informados das medidas que serão anunciadas a partir de segunda-feira. É isso mesmo. A revogação dos vistos de entrada para o ministro Alexandre de Moraes e outros magistrados do Supremo, segundo as autoridades americanas, representa apenas a primeira etapa das medidas planejadas. O Brasil terá uma longa semana a partir do dia 21. Afirmou um integrante do governo americano, segundo a Folha. Paulo Figueiredo postou em suas redes sociais: previsão. Ouvi dizer que nessa semana a imprensa internacional vai publicar coisas comprometedoras sobre Alexandre de Moraes, que a imprensa nacional não teve coragem. Este papinho de que não há perseguição política no Brasil vai ficar ainda mais feio. Aguardem só mais 72 horas. Eu vou fazer esse vídeo aqui com muita seriedade, até porque se eu rir, eu vou preso. Hoje no Brasil é assim, né? A piada é criminosa. Vocês todos viram que hoje Alexandre de Moraes já deu mais uma canetada, né? Cutucaram ele ontem e obviamente ele acordou hoje precisando mostrar que ele é que manda na porra toda. Ele soltou um despacho para incluir alguns documentos nesse inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por supostamente estar atacando a soberania nacional. É engraçado, né? Trocaram o nome democracia por soberania. Saiu na imprensa, por exemplo, aqui no G1, Moraes diz que Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas com postagens e ataques ao STF em redes sociais nos últimos dias. Bom, o Bolsonaro tem dado várias entrevistas, tem postado vários vídeos, vários textos, principalmente depois que essa injustiça aconteceu com o pai dele, como qualquer filho sairia em defesa do pai. Então Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do pai dele. Só que aí você dá uma olhada no despacho. E aqui é que a coisa fica muito esquisita. Esse é o despacho do ministro Alexandre de Moraes para o inquérito 4995, que é um inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por estar atacando a soberania brasileira. E aí você chega nessa parte aqui, ó. Vamos lá. O investigado Eduardo Nantes Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas objeto dessa investigação por meio de diversas postagens e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Aí, o Alexandre de Moraes colocou 2 exemplos de links de postagens, foram só 2. Esse daqui é a nota à imprensa que Eduardo Bolsonaro soltou. Tem nada de criminoso nela, só mostrando a sua indignação pelo fato do pai dele estar sendo perseguido e agora está tendo que usar a tornozeleira. Esse daqui é um link. Esse aqui é um link no X do Alexandre. Não pode rir, cara. Isso é sério. E eu quero mostrar para vocês o que tem nessa postagem. É isso aqui, ó. Talvez o Moraes não sabe se o Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que Moraes não foi. E colocou essa imagem aqui. A frase é essa. Não há nenhum ataque, ó. Vamos olhar a frase aqui. Talvez o Moraes não sabe se o Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que Moraes não vai. Não tem nenhum ataque aqui, absolutamente zero. E colocou essa imagem, que é uma imagem que todo mundo já conhece, do Alexandre de Moraes, com a orelhas do Mickey. O Alexandre de Moraes pegou essa postagem
o link dessa postagem, anexou ao despacho, que é esse daqui, ó, como se isso fosse um ataque à soberania nacional. Condutas e objetos dessas investigações por meio de diversas postagens e ataque ao Supremo Tribunal Federal. Peraí. Criticaram... Essa daqui não é nem crítica. Ele nem criticou, na verdade. Ele fez uma piada. E o Alexandre de Moraes foi lá e acrescentou no inquérito. Queridos amigos do Brasil, em posições de liderança, Alcolumbre, Mota, líderes do setor produtivo, do setor agrícola, não dá mais. Me desculpa, assim, não dá mais. Ou o Brasil tira Alexandre de Moraes do STF, ou o Brasil não vai sobreviver. Esse cara está decidido a transformar o nosso país em algo pior que uma Venezuela. Isso tem que acabar. Um impeachment, nunca foi tão importante o impeachment do ministro do STF como é agora. Ele acrescentou um post de uma piada, como se fosse um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Críticas ao Supremo Tribunal Federal agora são crimes à soberania. Vocês não podem deixar isso acontecer. O Brasil tem que parar. Eu estou vendo já, começando em vários lugares do país, eu vou fazer isso aqui em Goiânia, eu já fiz na semana passada, vou começar a fazer, vou acelerar. Bolsões de pessoas indo para as ruas, fazendo buzinaço, distribuindo adesivo, distribuindo flyer, chamando a população para mobilizar. É um movimento movimento Reage Brasil. Está na hora de reagir. Já são 2 anos e meio desde o 8 de janeiro, onde ele cometeu aquele absurdo de prender pessoas inocentes. Agora está na hora da gente reagir. E nós somos maioria. Em breve nós vamos ter uma mega manifestação para o Brasil inteiro. Tá? Vai ter na Paulista, mas essa vez pode fazer onde vocês quiserem. Nós vamos soltar as datas em breve. E dessa vez, gente, a gente tem tudo para virar o jogo. Basta colocar milhões de pessoas nas ruas. Ó, pra que fique bem claro, não tô insinuando nada. Só quero mostrar pra vocês. Vocês sabiam que tem tornozeleira com essa tecnologia já? Olha ali, ó. Tornozeleira eletrônica com microfone. Olha ali. Já tem essa tecnologia no Brasil. Não tô insinuando nada, que fique bem claro. Imagina só, quem que ia querer ouvir o Bolsonaro? Saber com quem ele conversa, o que ele fala? Imagina, isso não existe. Imagina só deixar esse acusado sem tornozeleira? Foi todas as vezes que foi chamado na PF, esteve pessoalmente no plenário acompanhar o recebimento da denúncia, já foi interrogado pessoalmente, tem advogado no processo, residência fixa, mora no mesmo lugar a vida inteira, esteve em Orlando sem tornozeleira e voltou pro Brasil. Imaginem só esse cara sem tornozeleira, o risco de fuga que é. Aqui, doutor, é a placa em proporção à minha mão, tá? Isso aqui a gente achou dentro de uma tornozeleira com uma outra plaquinha atrás, que era só para trocar o conector de alimentação daqueles de fonte redondinho macho e fêmea, tá? Para entrar nessa da placa aqui. Na placa a gente vê que tem um micro SD, que vai nesse slot, e esse slot maior vai um cartão GSM, tá? Que é esse de celular. E aqui é um microfone. Isso aqui é um microfone. Beleza? Não tô insinuando nada, que fique bem claro. Olha, vai piorar e vai piorar muito. Embaixadora do Brasil em Washington, ela procura Trump para resolver a crise, leva uma porta na cara e Lula cogita confiscar o dinheiro das empresas americanas para retaliar o Trump. Meu muito bom dia para você nesse sábado muito esperado, em que nós acordamos com 8 dos 11 ministros do STF, mais o PGR e todos os seus familiares com vistos para os Estados Unidos cancelados e com entrada barrada naquele país. Ou seja, bom dia aí só para você que tem visto americano ou para quem ainda não tem, mas pelo menos não está barrado de ter, igual aos nossos ministros do STF. Eu vou te mostrar 2 coisas. Primeiro, como a Embaixada do Brasil em Washington levou uma porta na cara do Donald Trump e ouviu o que não queria ouvir. Em segundo lugar, você vai rir e vai ao mesmo tempo se desesperar comigo quando eu te falar, quando eu te mostrar o que o governo brasileiro está pensando em fazer para retaliar o Trump. Bora lá então para o nosso primeiro tema, direto ao ponto, com essa apuração aqui do Lorival Santana na CNN. Acompanha aí comigo. Estamos numa escalada, uma fonte americana contou hoje que
A embaixadora brasileira Maria Luísa Ribeiro Viotti, ao voltar ou ao interromper suas férias anteontem, lá em Washington, ela procurou o Departamento de Estado e não foi recebida, e disseram para ela que era tarde demais para procurá-los. Ao mesmo tempo, o Eduardo Bolsonaro aparentemente sendo favorecido com um processo sumário, rápido, um fast track para a concessão de visto de residência, tendo um apoio de um centro lá na Universidade Internacional da Flórida, que é custeado pelo governador Ron DeSantis. Estamos numa... Gente, que vergonha, que vexame, que humilhação. Em primeiro lugar, é uma piada que a embaixadora brasileira em Washington, durante a maior crise diplomática da história entre Brasil e Estados Unidos, países que têm mais de 200 anos de amizade, ela estava em férias, no meio da crise. De férias, gente. Dá para entender isso? Dá para acreditar? Só essa informação já nos dá uma dimensão da incompetência do governo Lula de lidar com o que está acontecendo e de entender a gravidade do momento atual. Eles simplesmente não têm noção, gente, eles estão perdidos. O governo americano ameaçando 50% de tarifas nas exportações brasileiras, sancionando, punindo os nossos ministros do STF e, inclusive, o PGR e a embaixadora do Brasil em férias, tomando sua caipirinha, talvez visitando Mickey na Disney, enquanto Eduardo Bolsonaro praticamente tem a chave do Departamento de Estado americano de tanto acesso que ele tem lá, o que o Lourival também mencionou aí nessa matéria, nessa análise que ele fez. Gente, que vergonha! É para deixar todos os brasileiros envergonhados. E aí, ela chegou lá, a embaixadora, e o que ela encontrou? O Trump batendo a porta na cara dela e dizendo, too late. Ou seja, você chegou tarde demais. Se você que está aqui comigo ficou tão envergonhado quanto eu, senta o dedo aí no like para que mais pessoas fiquem sabendo desse verdadeiro vexame, dessa incompetência do governo Lula, e a gente desestimula aquela pessoa desavisada, assim, a querer votar de novo nesse cidadão em 2026, para as pessoas perceberem o que a gente está passando e o grau de incompetência desse governo. Agora, bora para o segundo ponto, com a retaliação brilhante que o governo brasileiro está cogitando contra o Trump. Olha o que saiu aqui na coluna do Igor Gadelha no Metrópolis. Olha aí. Ministros vão propor a Lula restringir vistos de autoridades dos Estados Unidos. Palmas, palmas, parabéns para o governo Lula, vocês são gênios, brilhantes. Só que não, né, gente? Qual a autoridade americana que tá louca para vir aqui para o Brasil dançar baile funk no Rio de Janeiro? Me conta aí. Me conta qual a autoridade americana que está obcecada ali, arrancando os cabelos, porque não vai poder vir para São Paulo fazer compras no Iguatemi. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma piada. O governo Lula está perdido, eles não sabem o que fazer. É uma medida totalmente inócua, não resolve nada. Vai virar motivo de chacota entre os americanos e ainda vai escalar as tensões. Imagina o pessoal lá na Casa Branca fazendo piada um pro outro lá. Fiquei sabendo que você vai ter que cancelar aquelas suas férias em chique na Bahia, hein? Gente, meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós com esse governo incompetente, incapaz, capenga, bronco que é o governo Lula. É como eu já disse, é um mico lutando contra um gorila, é uma lagartixa contra um dragão, um gatinho de estimação contra um leão. Calma, calma que tudo que está ruim ainda pode ficar pior. Olha essa outra matéria aqui do Estadão. Governo Lula estuda limitar remessa de dividendos de empresas americanas que têm operação no Brasil. Quebra de patentes dos medicamentos também está em avaliação pelo Palácio do Planalto, que espera medidas mais duras de Trump após a operação da Polícia Federal envolvendo Bolsonaro. Gente, trocando em miúdos aqui, a solução brilhante do Lula é limitar as remessas dos dividendos das empresas americanas que atuam aqui no Brasil, ou seja, impedir que elas enviem os seus lucros lá para os Estados Unidos, impedir que elas enviem dinheiro para os Estados Unidos, para os acionistas, para os donos das empresas, o que na prática é um verdadeiro confisco, é um roubo disfarçado que está acontecendo do dinheiro das empresas americanas. Afinal de contas, se o acionista ele não vai ter disponibilidade em relação aos lucros e dividendos,
Se ele não vai receber isso lá nos Estados Unidos, se o dinheiro vai ficar preso aqui no Brasil, na prática isso aí é um verdadeiro confisco, é um roubo disfarçado. Porque o dono do dinheiro está perdendo a liberdade de usar um dinheiro que é dele. Sabe quem que já fez isso? Medidas parecidas com essa do Brasil? Venezuela, Zimbábue, Nigéria, a Argentina dos tempos dos desgovernos da esquerda. E isso causa uma insegurança jurídica terrível, porque a gente tem mais de 4.000 empresas americanas atuando aqui. Me digam qual investidor americano que vai querer colocar dinheiro no Brasil depois disso, se ele souber que o dinheiro dele aqui pode ficar preso a qualquer momento. Gente, já era, e não é só americano. Outros investidores estrangeiros também vão olhar para isso e vão pensar 2 vezes. Vão dizer, olha, se isso aconteceu com os americanos, todo poderosos, isso pode acontecer comigo. E eles vão tirar o seu dinheiro do Brasil. Não vão mais investir aqui. É isso que a gente quer? Vai ser uma fuga de capitais insana. Até preventivamente. Se eu morasse lá fora e ver bloquear a dos Estados Unidos, eu vou tirar o meu aqui do Brasil. Gente, misericórdia. Eles estão loucos, loucos. Olha o que o Leandro Russell ele escreveu aqui sobre isso. Só há um problema. O lastro do real, da nossa moeda real, são os títulos do Tesouro Americano, 370 bilhões de dólares. Não tenho a menor dúvida de que a justiça americana autorizaria o bloqueio desses títulos para pagar as empresas americanas atingidas. Sem nem contar a violenta fuga de capitais que tais medidas provocariam. Gente, é ou não é de chorar? A burrice. Eles vão afundar o Brasil. E se preparem, porque ainda vai piorar muito antes de melhorar. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.